Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos ler todos juntos? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém, que Deus abençoe a sua palavra lida. John Stott, ele afirmou que a escolha que os cristãos fizeram, da cruz como símbolo da sua fé, é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Como poderia uma pessoa de mente sadia adorar como Deus o homem morto, justamente condenado como criminoso e submetido à forma mais cruel, humilhante de execução? Os cristãos, eles poderiam ter escolhido a pomba que foi formatado como símbolo do Espírito Santo, quando desceu do céu no batismo de Jesus. Então a igreja poderia ter escolhido ele como a pomba como símbolo do cristianismo. O cálice onde Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, a estrela que brilhou ao nascer Jesus, a manjedoura, o bebê foi posto, o túmulo vazio, um peixe ou mesmo o pão. Elementos presentes na multiplicação poderiam ter sido escolhidos como símbolo do cristianismo. Mas, entretanto, os cristãos resolveram escolher a cruz como escândalo, que era um escândalo para os judeus e loucura para os judeus, como símbolo do cristianismo. Gandhi, ele, em 1894, quando trabalhava na África do Sul, escreveu: eu poderia aceitar a Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício em um mestre divino, mas não como homem, mas perfeito que jamais existiu. E Gandhi continua: sua morte na cruz foi grande exemplo para o mundo, mas que ele contivesse algo parecido com uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. Para Gandhi, a cruz não tinha uma mensagem especial. Mas Paulo, ele vai afirmar que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E ele vai dizer, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E o que a gente quer compartilhar com a igreja hoje é sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Apóstolo Paulo, ele vai declarar o seu amor à mensagem da cruz. Para ele, ela é loucura e salvação. É loucura para aquelas pessoas que se perdem, para aquelas pessoas que não entendem a mensagem da cruz. É loucura para aqueles que rejeitam um Cristo que morreu na cruz para nos salvar. É loucura porque as pessoas não entendem como o homem que morreu a morte mais cruel, mais amaldiçoada, ele se torna salvador da humanidade. Então Paulo diz que essa mensagem ela é loucura, mas ela também é salvação, porque a mensagem da cruz manifesta a salvação de Deus, manifesta o poder de Deus. Nela, na cruz, Deus manifesta todo o seu poder salvador. Foi na cruz que Deus decidiu, através da morte de Jesus na cruz, que Ele decidiu nos alcançar, nos salvar. Na cruz da vergonha, na cruz da humilhação,
Na cruz da dor, Deus revelou seu grande poder para salvar um homem perdido. Nela, na cruz, Deus manifestou o seu grande amor, manifestou toda a sua graça, toda a sua misericórdia. Então, queridos, não há outra mensagem a ser pregada, não há outra mensagem mais impactante e mais transformadora do que a mensagem da cruz, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O reverendo George Bernard, ele foi o autor do hino Rude Cruz. Este é um dos hinos mais cantados, mais amados no mundo. O hino ele foi escrito quando ele estava passando por uma crise muito grande, estava num movimento de avivamento, e ali ele começou a sofrer perseguições, e ele entrou numa crise muito grande, e então ele compôs este hino. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonhedor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. O coro diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. E ele continua: desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, humilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistérios sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Por que eu amo a mensagem da cruz? Porque Paulo amava a mensagem da cruz. É porque nela eu descubro que sou um pecador perdido e condenado. Eu amo a mensagem da cruz porque ela me mostra, ela me revela que eu sou um pecador perdido e condenado. O apóstolo Paulo, ele afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida em Cristo. Jesus diz que aquele quem crê nele será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus já está debaixo da condenação. Porque nós somos pecadores, estamos perdidos, estamos condenados. A mensagem da cruz revela toda essa nossa pecaminosidade, toda a nossa transgressão contra Deus. A mensagem da cruz revela que nós estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação. Como Paulo diz, não tínhamos paz, porque Jesus é a nossa paz. Não há então esperança para o homem perdido, senão na cruz de Cristo, naquele que morreu na cruz. A única esperança, a única solução para o homem, para o ser humano, é se voltar para a cruz e olhar para aquele que foi morto ali, que levou o nosso pecado, que levou a nossa transgressão, que morreu no nosso lugar, e aceitar que aquela cruz tem poder. Aquele que morreu naquela cruz tem o poder para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, mortos, abandonados, mas na cruz Deus nos encontrou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Por que eu amo a mensagem da cruz? Porque Paulo amava a mensagem da cruz,
porque nela descobrimos a maravilhosa graça de Deus que me alcançou e por meio de Cristo me salvou. Eu amo a mensagem da cruz porque ela revela essa graça maravilhosa de Deus em me alcançar, em me salvar, em me libertar. E o apóstolo Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Fomos salvos pela graça de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus. Graça maravilhosa, graça maior do que tudo, maior do que a vida. Nós não merecíamos, estávamos perdidos, condenados ao inferno. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados, nos deu vida. Isso é graça. Favor imerecido. Não merecíamos, estávamos condenados e perdidos. Mas Deus resolveu nos alcançar pela graça, através de Jesus, na cruz do Calvário. Por isso Paulo dizia, por isso eu posso dizer, nós podemos dizer, eu amo a mensagem da cruz. Porque ela revela toda a graça divina, toda a manifestação da graça divina em mandar o seu Filho amado, em fazer ele sofrer, se encarnar, viver entre pecadores, sofrer terrivelmente, sofrer uma morte terrível, ser abandonado pelo próprio Pai, para poder nos alcançar. É graça maravilhosa, é super abundante graça. Como aquele cântico diz, né? Quando lá no céu eu chegar e perguntarem o que eu fiz para chegar aqui, e o cântico diz, e eu responderei a uma só voz: foi graça, superabundante graça, que eu venci e cheguei aqui. Somos salvos, fomos salvos pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque eu amo a mensagem da cruz? Porque Paulo amava a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, porque nela nós descobrimos, nela eu descubro o extraordinário amor de Deus que me amou e se deu por mim. A cruz revela o quanto eu fui e o quanto eu sou amado pelo Senhor. Quando eu olho para a cruz, eu vejo na cruz todo o amor que Deus tem por mim. É a maior manifestação de amor que tem, é a cruz do Calvário. O apóstolo Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor, o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz: olha, Deus prova que nos ama. E como é que Deus vai provar para nós que nos ama? Paulo vai dizer: é simples, Ele morreu por nós, Ele enviou Jesus para morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós éramos rebeldes, quando nós não queríamos nada com Ele, quando nós o rejeitávamos, como nós nem pensávamos nele, Ele nos amou. E a prova foi que Cristo foi pendurado na cruz, que Ele morreu na cruz. É a manifestação do grande amor de Deus. Eu não canso de falar isso. Quando você tiver crise, quando você entrar em crise, ninguém me ama, olha para a cruz, você vai ver que tem alguém que te ama. Não pelo que você faz, te ama, mesmo quando você não ama. Deus nos amou e Deus nos ama, mesmo quando nós recusamos o amor dele, Ele continua nos amando. A cruz revela esse extraordinário amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou pessoas, Deus não amou mundo físico, Deus amou seres humanos. Porque Deus amou o Luiz de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o Luiz
Se o Luiz nele crê, o Luiz não pereça, mas tenha vida eterna. É extraordinário amor, é grande amor, é um amor incomensurável, é um amor que não dá para a gente entender, compreender o porquê somos tão amados. Apesar de tudo que fizemos, de tudo que fazemos, Ele nos ama. Eugene Peterson, um escritor famoso, ele, parafraseando o profeta Isaías, que escreveu Isaías 53, ele escreve sobre a mensagem da cruz, parafraseando Isaías 53, e ele vai dizer: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhávamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua própria culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos sarados, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo que fizemos de errado, ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdade, mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo o que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou. Porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados.
Deus nos amou. Deus nos ama. E Deus continuará nos amando, independente do que nós façamos. Independente da nossa reação de aceitação ou recusa, Ele sempre continuará nos amando. A cruz revela essa intensidade, a cruz revela essa profundidade desse amor de Deus, dele ir para a cruz, dele ser desprezado, ser humilhado, ser ridicularizado, ser morto, sem ter feito mal algum. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, não abriu a boca. Por quê? Porque ele tinha uma missão: revelar para nós o grande amor de Deus. A mensagem da cruz é um paradoxo, é loucura e salvação. Para Gandhi, a cruz não tinha mensagem especial. Para Gandhi, a cruz, um homem na cruz, não significava nada. Mas para o apóstolo Paulo, a cruz revelava o poder de Deus para a salvação. Mas para o apóstolo Paulo, a cruz revelava que nós éramos pecadores e alguém tinha que fazer alguma coisa por nós. Para Paulo, a cruz revelava a graça extraordinária, sobrenatural, maravilhosa de Deus. Para Paulo, a cruz revelava a profundidade, a intensidade do amor de Deus por nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O reverendo George Bernard, ele vai dizer: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A mensagem da cruz é loucura para muitos que se perdem. A mensagem da cruz é loucura porque é em oposição ao que o mundo diz. Há vários caminhos para a salvação do homem. Entretanto, a cruz revela que só há um caminho para a salvação. Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que ir à cruz. Temos que olhar para a cruz. Temos que olhar para aquele que morreu na cruz. E temos que dizer que a nossa salvação foi manifestada ali de forma extraordinária. A pergunta que consequentemente é feita é: você ama a mensagem da cruz? O que a mensagem da cruz é para você? É loucura ou salvação? Vamos cantar esse hino, Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu. É a mensagem que revela toda a grandeza, toda a intensidade do amor de Deus por nós. É a mensagem mais poderosa que jamais foi pregada, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados.
ama a mensagem da cruz. Jesus, ele recebeu a cruz, mas nós vamos receber uma coroa. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para a nossa redenção. Sim, 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 eu amo a mensagem da cruz, porque ela revela que eu sou um pecador condenado, mas fui resgatado, porque ela revela essa graça extraordinária de Deus, porque ela revela o quanto eu sou amado pelo Senhor. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Para muitos, Pai, a cruz é loucura. É um mistério incompreendido, não aceito, recusado. É loucura mesmo. Mas como o apóstolo Paulo diz, mas para nós que fomos salvos, que somos salvos, a cruz é o poder de Deus, é a manifestação do teu poder, é a manifestação da tua graça, é a manifestação do teu amor, é a manifestação da tua redenção para conosco. Sim, Pai, nós queremos declarar que nós amamos essa mensagem de redenção, de libertação, de cura manifestada na cruz do Calvário. Por mais dolorida, por mais sofrida, por mais cruel que ela tenha sido para o nosso Senhor Jesus, para nós ela é salvação e redenção. Nós louvamos o teu nome pelo teu grande amor, pela tua grande graça, pelo teu grande poder em nos salvar, em nos redimir, em fazer com que Jesus tomasse o nosso lugar, porque aquela cruz era nossa, era direito nosso estarmos naquela cruz, mas por causa do teu grande amor, o Senhor tomou o nosso lugar e enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Sim, nós amamos essa mensagem redentiva, redentora, libertadora. E que isso seja impregnado em nossos corações, Pai. Que possamos sempre olhar para a cruz e ver o quanto somos amados, o quanto somos agraciados, o quanto somos perdoados pelo Senhor. E que isso possa ser motivação e incentivo para vivermos uma vida digna do Teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado pela cruz. Obrigado porque Jesus levou a cruz, mas vai nos dar uma coroa de glória. Louvamos o Teu nome por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.